favelas são guetos de inimigos. Tem que invadir as favelas. Que coisa mais escandalosa do que esta. Tudo é culpa da favela. Então, combate. O programa e pior é a matança. O escândalo da matança. Isto ainda vai cair sobre as nossas cabeças. Como em qualquer outra pessoa, bateu em mim também aquela onda de perplexidade diante do espetáculo macabro lá do Rio de Janeiro, né? Aquela matança toda. E aquela pergunta que sempre vem, né? Por que tem que ser assim? E eu procurei até não emitir uma opinião assim muito a quente, né? Muito em cima dos fatos, até porque eu tenho uma certa necessidade de acumular um pouco mais de elementos ali, dados, nuances sobre o que aconteceu e sobre a própria realidade do chamado problema da segurança pública brasileira. Então não queria falar nada assim muito de supetão. Claro que eu não vou dar aqui uma de isentão, né? E eu já quero deixar muito claro, tá? Já no início, que é óbvio que essas operações elas são ineficazes se é que a gente tem em mente qualquer objetivo que esteja relacionado ao avanço na resolução do chamado problema da segurança. Aliás, o ponto de reflexão desse texto aqui, desse meu comentário, é justamente esse. Mas como um plus, né, algo a mais que eu quero trazer, é um outro elemento que vai além da questão da segurança em si, que é uma das características daquilo que eu considero central do capitalismo brasileiro, que é uma espécie de dueto muito antigo já, o capital mercantil e a produção / ocupação de territórios. Eu sou Wesley Cantelmo, esse aqui é o Pra Onde Vamos, o canal para quem se preocupa com os rumos do Brasil. Quando se trata de segurança pública, nos posicionamentos mais à esquerda, a gente tem dois pontos que são, sim, letras comuns. O primeiro deles é que não se resolve o problema da segurança sem resolver os problemas sociais do país, né? E, por sua vez, devem ser resolvidos a partir daquilo que eu defendo e organizações coletivas têm defendido como um projeto de desenvolvimento já há bastante tempo. No plano operacional, de curto prazo, no entanto, a ideia é que o combate ao crime organizado deve ser feito com inteligência, né? Sim, é uma expressão que está na boca de todo mundo, né? É uma verdade que ninguém duvida. Mas essa inteligência ela deve, na verdade, sufocar aquilo que a gente considera como as cadeias lógicas, logísticas e de realização financeira do crime organizado. A ideia seria isso, sufocar o crime a partir dos seus mecanismos, né? E não necessariamente de operações como essa que aconteceu no Rio de Janeiro, com matança de quem é mais peça operacional do sistema. No quadro de avanço neoliberal e a coação da esquerda a partir da ascensão contemporânea dessa extrema-direita que está aí, esse segundo ponto da inteligência ele tem sido mais propalado, mais dito, né? O meu recado aqui, mais opinativo, é de que a gente não deve sucumbir ao inovacionismo, esse discurso modista, né, muito vazio de conteúdo, e, portanto, a gente não deve abandonar nem sequer discursivamente, muito menos praticamente, a convicção de que o primeiro ponto, esse da resolução estrutural dos problemas sociais, ele é essencial para a gente caminhar nessa ótica aí em torno da questão da segurança pública. Também não se deve tirar de mente que o problema da segurança é consequência antes de causa, né? Apesar de contemporaneamente fazer parte de uma engrenagem de retroalimentação na qual as condições materiais da pobreza mesmo, né, elas criam as condições de abastecimento, né, do crime organizado, um abastecimento de força de trabalho barata, né? Esse é o ponto. E que, por outro lado, é intensificado pelo próprio crime organizado por uma série de fatores que vão desde a criação de reforço de um imaginário social de isolamento dos territórios, principalmente as favelas, há fatores muito práticos, né, que impedem os jovens favelados ou dessas periferias, de um modo geral, de terem acesso amplo a outras formas de produção de riqueza. Esse é um assunto que é muito complexo e ele já é de história longa, né? Está relacionado aí com o lugar da pessoa negra aí na modernidade brasileira
e também ao processo de urbanização e inserção do povo brasileiro enquanto força de trabalho para o capital nacional, que nunca chegou a abandonar a sua condição, como a gente chama aí na economia estruturalista latino-americana, né, da sua condição periférica. E eu nem de perto vou detalhar esses pontos, né, e nem mesmo vou abordar todas essas nuances, né, mas a ideia aqui é que a gente tangencie, para começar a conversa, um aspecto que eu considero assim central dessa dinâmica de formação das periferias dentro dessa periferia que também caracteriza a própria economia brasileira para o mundo, né? Que é a união, como eu já mencionei, do capital mercantil com uma lógica muito específica de produção de territórios que são feitos para terem as suas riquezas extraídas. E parte dessas riquezas não são só essas que a gente está acostumado a visualizar, né, dentro de um consenso do debate econômico, como as riquezas naturais que o país tem, mas parte dessas riquezas é a própria vida, né, das pessoas, que são extraídas em função de algumas dinâmicas de acumulação de capital. E a questão aqui é que na economia brasileira há um antigo núcleo de operação e articulação do capital mercantil que é especializado em criar zonas de extração e dragagem mesmo de riquezas para abastecimento de mercados globais. Foi assim com os ciclos econômicos do açúcar, do ouro, das drogas do sertão, né? Da borracha, do cacau, do café, da mineração contemporânea, inclusive, né? Esse modelo aí da mineração de ferro, principalmente após a década de 1990, e assim também do agronegócio, sobretudo essas grandes commodities voltadas para exportação, como a soja. Também ocorre de maneira muito similar com os chamados produtos ilícitos, né? A gente está falando de armas, drogas, pessoas, né? Tem tráfico de pessoas, gente. Órgãos, madeira ilegal, minerais com extração não declarada, então um monte de exportação de ferro aí não declarada, combustíveis, cigarro, celulares roubados, né? Animais selvagens, vegetais selvagens ou protegidos, até mesmo moléculas, né, e material genético, que a gente chama de biopirataria, controle de imóveis do mercado imobiliário urbano aí também pelo crime organizado, moeda, sim, atividades ilegais relacionadas ao câmbio aí no mercado obscuro e por aí vai, tem muita coisa. A grande verdade é que as chamadas organizações criminosas, elas são parte da expressão contemporânea, sobretudo no Brasil pós-reforma neoliberal de Estado, do capitalismo mercantil, né? Esse capitalismo mercantil periférico, especializado na construção da logística necessária para o escoamento e abastecimento de mercados variados em todo o mundo e dentro do próprio Brasil. Tanto é que enquanto as pessoas em geral acreditam que essas organizações dependem do tráfico de drogas ilícitas, aí, o maconha, a cocaína, o que mais que você quiser, para sobreviverem, as estimativas de entidades aí como o Fórum Nacional de Segurança Pública demonstram que essas organizações elas possuem atuação muito diversificada e complexa, com participação no mercado de produtos lícitos, onde elas alinham aí a lavagem de dinheiro, né, desse dinheiro recebido com os produtos ilícitos, com tráfico de drogas, armas, etc. Eles alinham tudo isso com fraudes relacionadas a produtos lícitos, como combustíveis, que passam a ser ilícitos aí também na medida que eles são adulterados, né? E a própria receita oriunda aí de investimentos financeiros, inclusive com operações de fundos de investimentos específicos. Essas corporações do crime aí são, na verdade, grandes corporações verticalizadas, altamente organizadas, especializadas em soluções de logísticas de circulação eficiente, de muito baixo custo, dos produtos que elas operam das mais diversas naturezas, né? E com conexões para exportações e importações junto a todos os continentes do planeta, inclusive. As estimativas apontam aí que atualmente a maior parte do faturamento dessas chamadas organizações criminosas, principalmente essas maiores, né? O PCC, o próprio Comando Vermelho, é oriundo justamente de operações lícitas, né? Aí, entre aspas, porque esse faturamento é parte dos mecanismos de lavagem de dinheiro, né? É um mercado muito grande, que estimativas aí desse Fórum Nacional de Segurança Pública apontam que pode chegar aí por baixo, né, a 350 bilhões de reais. E só para vocês terem uma ideia, é mais que 1,5 vezes o orçamento da educação para o país inteiro
e é mais de 1,2 vezes maior do que o faturamento do setor da mineração no Brasil, aí para o ano de 2024. E desses 350 bilhões de reais, cerca de 147 bilhões são de participações nos mercados lícitos, né? Que corresponde aí a mais de 40%, né, do faturamento dessas grandes corporações do crime, aí, segundo esse relatório Follow the Products do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o que são as favelas nesse contexto, né? Elas cumprem, a meu ver, dois papéis que são muito importantes para esse mecanismo, né, dessa economia mercantil do crime. E isso nem sempre simultaneamente. O primeiro deles, e que eu considero o principal, é de ser uma fonte de mão de obra barata, como eu já comentei, e é uma mão de obra descartável e de fácil reposição. Uma mão de obra que é utilizada no chão de operações até a gerência de unidade. Esses grandes traficantes da favela aí, na verdade, são grandes gerentes de loja, né? Não estão nem perto aí do topo da cadeia de operações de negócios, né, dessas grandes corporações. E não passa disso, né? São pessoas que nesse processo elas são cooptadas ou subsumidas, né, para a gente utilizar uma expressão muito própria aí até do marxismo, geralmente muito jovens, né, altamente doutrinadas na linguagem do ódio, da violência, linguagem essa que tem como combustível as frustrações desses jovens, né, os seus medos, o desejo de consumo, a falta de horizonte de vida e a própria naturalização da violência enquanto gramática do convívio social nesses territórios. E isso é um insumo perfeito para essas grandes empresas capitalistas, né? Na linguagem marxista, a gente poderia dizer que é um perfeito exército industrial de reserva. A gente pode usar também uma linguagem mais neoliberal, se a gente quiser, né? E, portanto, nesses territórios a gente tem um perfeito regime flexível, sem o Estado para gerar um peso morto, sem amarras regulatórias em momentos indesejados, né? Não é assim que essa turma defende, sem sindicatos, não? E olha só, não me estranharia se até mesmo de maneira planejada coubesse ao Estado, que essa história de que o Estado não está presente, venhamos, né? A única coisa, Breno, que uma sociedade enxerga aqui ou em qualquer lugar se chama operação. É um teatro de larga escala, é uma ópera. Então, se você quer disputar orçamento, se você quer pressionar político, se você quer produzir mercadoria política, se você quer produzir saldos de elevada visibilidade que vire filme de Instagram e seja um bom cabo eleitoral para o seu governante, inclusive se autogovernando, que é o que todos querem, lógicas corporativas, né, tutelas emancipadas, não é? Você fabrica operações. Então, não me estranharia se coubesse ao Estado, sob influência direta ou indireta dessas corporações criminosas capitalistas, exercer aí uma prática regulatória, vai lá de vez em quando, faz uma chacina de grandes proporções para controlar ali eventuais distúrbios do pleno funcionamento dessa máquina capitalista. Óbvio que sobre isso eu não tenho maiores elementos para afirmar, né, ou para analisar de maneira profunda, mas tem muita gente qualificada falando coisas muito similares, né, que vale a pena a gente considerar. O segundo papel, então, da favela ou dos territórios periféricos, aí, ao que me parece, é o papel de um entreposto logístico, né, para alguns desses mercados que essas grandes corporações operam, né, e onde se faz sentido ter esse tipo de entreposto, sobretudo para o abastecimento das cidades brasileiras com os produtos ilícitos, né, então com drogas, né, e por aí vai. O importante é que nenhum produto operado por essas corporações é de fato produzido na favela. Eventualmente passa por lá ou tem nela parte do seu destino final, sobretudo aqueles como as armas que são utilizadas nas operações logísticas dessas corporações. E para chegar a essas conclusões, basta que a gente consulte esses documentos aí que são públicos, né? Então, esse mesmo que eu citei do relatório do Fórum Nacional de Segurança Pública traz isso lá explícito. Esses espaços, né, onde ocorre a matança de fato, tem outra característica que é o do abandono, né? A favela, gente, é feita para ser odiada desde o início, né? Desde sempre.
foram os territórios que foram construídos a partir das pessoas que foram perseguidas, excluídas, exploradas pela essa economia que transitou do modelo escravista para o modelo capitalista primário exportador. Tudo isso sempre mediado aí pelo capital mercantil, justamente pelo capital mercantil, incumbido de fazer os produtos chegarem lá e cá e sempre levando grandes vantagens nesse processo. O capital mercantil, gente, ele sempre teve um papel central no processo de acumulação do Brasil, ganhando muito na ida, com o subdesenvolvimento e especialização produtiva em bens básicos, que teriam como destino o exterior, e também na volta, né? Abastecendo o mercado brasileiro com os artigos mais avançados, produzidos aí no centro do mundo capitalista. E isso não é diferente para os mercados ilícitos também não, né? A gente pegar esses próprios números desses relatórios, que a gente vai ver o Brasil exportando aí drogas, importando armas, importando drogas sintéticas, importando inclusive elementos, artigos voltados aí para operações no próprio agronegócio, né? Fertilizantes do mercado obscuro, né? do mercado negro mundial e por aí vai, né? Tanto que passou, né, esse capital mercantil a exercer um papel de financiador desses fluxos, com parte do insurgente capital financeiro brasileiro, desde lá do início, né, meados lá do século XX, que conserva essas características conservadoras, né, lá de trás até hoje, né? E também tem embreado nessas operações das organizações criminosas, como a gente viu aí agora recentemente na Operação Carbono Oculto, né, que atacou direto o núcleo dessas operações lá na Faria Lima. E nessa saga de formação do capitalismo brasileiro, a formação de espaços de inserção precária, como a favela né, como as periferias das grandes cidades são, ela não surge com o crime organizado. Ainda lá no período colonial, foi assim com a formação de espaços precários com os próprios aldeamentos indígenas. Vocês acham que aldeamento é coisa de fato de povos originários, né? São tecnologias importadas, né, de europeus que vieram aqui, aprisionaram indígenas e fizeram desses espaços espaço de fornecimento de mão de obra barata. Foi assim também com os regimes de escravização por dívida, né, como o colonato, né, no caso da grande empresa do café no final do século XIX. Foi assim com os aviamentos, né, uma estrutura logística da economia da borracha na Amazônia, no início do século XX, e que perdura até os dias de hoje. Continua sendo assim em boa parte do campo brasileiro. Foi assim com as próprias favelas no processo de surgimento da economia urbana industrial. Por que não seria assim, né, com as atividades econômicas, que nada mais são do que uma evolução de toda essa tradição, né, de capital mercantil e estruturação de espaços precários, né, de gente vivendo em condições indignas, né, e que servem aí para o abastecimento de mão de obra barata, de mão de obra descartável, né, para esse tipo de capital. A economia do crime organizado, portanto, é parte da economia brasileira, né, assim como é parte das economias de outros países do mundo afora, aí, né, que produz condições de miséria e exploração aqui de uma maneira muito peculiar aqui no nosso país. E se tem um consenso sobre isso, né, também há de se ter um consenso de que não vai ser com operações de matança, como essa que aconteceu no Rio de Janeiro, que a gente vai avançar na possível solução aí do problema da segurança pública. Até porque esse problema, como eu estou tentando demonstrar aqui, é um problema econômico também. Do contrário, a gente pode até fingir aí que não é, né, e continuar andando em círculos aí procurando maneiras aí mágicas de resolver o tal do problema da segurança pública. Por fim, eu queria dizer o seguinte, pessoal, é uma desgraça ser morador de um território ocupado e gerido por grandes corporações capitalistas do crime, como são essas aí que controlam as favelas no Rio de Janeiro e não só no Brasil afora. Então, não me surpreende, não deve surpreender ninguém que os moradores de favela, né, aprovem uma operação espetacular, espetaculosa, como essa aí que aconteceu no Rio de Janeiro. A materialidade ali da própria operação, ela alimenta uma espécie de esperança, né? Ainda que sabidamente falsa, pelos próprios moradores, né? Como a gente viu em pesquisas aí recentemente, eles mesmos não acreditam que esse tipo de operação não resolve o problema, apesar de haver uma tendência de aprovação, né? É algo
supostamente está sendo feito, né? Em um cenário sério de resolução da condição degradante dos territórios de favela, o mais provável é que seja necessária uma combinação que envolve um redesenho desses espaços, com forte presença de equipamentos públicos, promotores de cidadania, né? Requalificação infraestrutural, óbvio, estruturação econômica, também que deve ser óbvio, deveria acontecer com a implantação de plantas produtivas avançadas, atreladas à política industrial e tecnológica, e eventualmente, claro, né, pressupondo aí a resistência dos capitalistas brasileiros que ganham com essa economia do crime, né, alguma forma também de ocupação pelo uso da força, né. A gente já teve exemplos como esse durante a implementação das UPPs, né, que foram descontinuadas e também descaracterizadas. Então não estou defendendo aqui a retomada necessariamente desse modelo, mas é uma operação de pinça, né, que a gente pode dizer. Então entra com política de dignidade e de desenvolvimento para esses territórios, ao passo que, havendo resistência, a gente garante ali também medidas de policiamento, né, de exercício do poder de polícia que o Estado tem a prerrogativa de exercer, né. Qualquer coisa que seja diferente disso, ou de pelo menos isso, ou é uma baita de uma demagogia eleitoreira, de uma extrema-direita que está acostumando e está ganhando força com a mobilização dos medos, né, da população, ou pode ser também uma própria cooperação regulatória do Estado aí com o crime por meios obscuros, como eu cheguei a aludir aí, né? A gente também não pode tapar os olhos para isso. Há uma forte presença do crime organizado cada vez mais na estrutura do Estado brasileiro, né, das câmaras municipais, das assembleias legislativas, e é um assunto que a gente tem que ter bastante frieza e clareza no tratamento. Infelizmente, né, essa proposta que eu faço aí de uma combinação, né, de pinça e de um projeto de desenvolvimento com o exercício do poder de polícia do Estado, ou seja, um processo de fato de transformação, ele não está muito no horizonte do Brasil, não. Pelo menos por enquanto, né, enquanto o Estado brasileiro estiver aí sequestrado e controlado sob a lógica neoliberal, para atender justamente aos interesses dessas frações do capital dragagem, né, como eu gosto de dizer, envolve também essas corporações do crime, fica difícil, né? Eu gosto sempre de bater nessa tecla e vou bater sempre a importância do combate a essa lógica neoliberal de gestão do Estado. Trocando em miúdos, né, para a gente pegar um exemplo, e não é só isso, né, uma política como essa que eu estou propondo aqui, ela não combina com o teto de gastos, com o arcabouço fiscal como está sinalizado. Assim como diversos outros elementos da política de desenvolvimento brasileiro não combina com essas restrições impostas, né, por essa lógica neoliberal, impostas justamente por esses grupos que estão ganhando muita grana com a maneira pela qual o Brasil continua funcionando, né. A gente precisa, né, todos nós, de um novo projeto de desenvolvimento, né, com planejamento, ousadia, investimento de Estado, né? Investimento de Estado. A gente não resolve, inclusive, esse problema da segurança pública sem um forte investimento de Estado. E é claro que não vai cair do céu, né, gente? Nem vai ser trazida aí uma solução por um libertador qualquer, né? Como diria aí a minha galera aí da minha periferia, da minha quebrada, né? O projeto é nós. É isso aí. Pessoal, eu queria aqui agradecer muito pelas contribuições, pelas novas inscrições no canal, por quem está me acompanhando. Te peço aqui então para deixar um like. E se você estiver de fato gostando aí desse conteúdo que eu estou criando, deixa aqui suas reflexões. Eu quero muito bater um papo com vocês aí sobre esse assunto, um assunto muito intrigante, que eu confesso me deixou até um pouco para baixo, assim, e pensativo, e na verdade mobilizou muito da minha mente e do meu espírito, do meu raciocínio sobre a necessidade da gente agir com muita força, né, para transformar esse Brasil. Um beijo, como sempre, até a próxima. Valeu!